Nesse vídeo nós vamos abordar o tema contexto. O que é isso? Como que eu enxergo o contexto? Como é que eu me posiciono através do contexto que o mercado está citando? E é nesse vídeo que nós vamos tratar esse assunto tão delicado que tantos aí falam no mercado. Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Davi aqui na voz. Então hoje nós vamos tratar sobre o assunto contexto, e esse assunto nós vamos tratar ele também com base na teoria de Dow, né? A teoria de Dow dentro do contexto. Então esse vídeo nós vamos dividir ele em 3 partes. Vamos dividir ele na primeira parte falando sobre o semanal e o diário, o contexto que ele está nos informando, né? Está nos informando. E eu vou explicar de forma bem simples como que se entende ali o contexto que esses dois tempos gráficos estão nos falando. Na terceira parte, nós vamos tratar um pouco mais adentro do intraday, que é a parte do 240, do 120 até o 30 minutos. Vamos tratar ali. E na terceira parte, não menos importante, mas é muito importante, nós vamos falar sobre o 15, o 10, o 5, o 3, o 1, que é ali o momento da nossa entrada. O momento que a gente espera para a gente dar um clique com base no contexto, com base na teoria de Dow. Beleza? Então vamos para começar esse vídeo aqui na primeira parte. Vamos lá para o nosso semanal. Aqui no semanal, o que nós temos? Olhando aqui, vou trazer um pouco para cá, ó, melhor, porque ele está já perto do dia, né? Então vamos trazer para cá, ó. Vamos pegar aqui. Eu quero pegar exatamente onde está o bolo. É isso que eu quero. Quero pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, porque é onde a gente consegue fazer um entendimento melhor, né, do mercado, porque são as áreas mais difíceis para se estarem operando. Assim, quando tem muito gatilho, está perto do fundo ali, às vezes o mercado cai, às vezes o mercado sobe, e a gente não sabe por quê. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente olha para o semanal, eu vou trabalhar com esse movimento aqui, pessoal. Ó, vou deixar bem marcado aqui, que é para a gente entender onde eu estou colocando as minhas informações. É aqui, esse ponto aqui. Beleza? Então o que acontece? Vamos ser direto ao ponto. Tá? Se eu for olhar a movimentação, eu tenho uma movimentação de baixa, né? Uma fibra de baixa. E aí eu me pergunto, olhando para essa tela aqui, o que o preço fez? O que ele fez? Ele fez um rompimento. E quando ele faz um rompimento, ele tem que romper um fundo ou uma fibra, né? Então ele criou-se uma nova fibra aqui, porque ele rompeu uma fibra de alta. Então o contexto, simplesmente aqui, ele é de baixa. É um contexto de baixa. E aí, vamos operar essa semana aqui, ó. Que essa semana, ela tá positiva, tá vendo? A gente tá vendo que ela tá positiva aqui. Mas aí vamos ver como é que o que acontece para essa semana. Eu quero saber por que essa semana ela se encontrou positiva, né? Sabendo que o contexto pelo semanal é de baixa. E aqui, nessa área aqui, muitos se embolam, iniciantes principalmente, até mesmo os veteranos, né? Eles acabam se embolando aí. Beleza? Então vamos lá. A gente vê que essa fibra de baixo aqui, ela rompeu tanto um fundo, tanto quanto o último fundo, ó. O último fundo. Ah, e esse pavio aqui? Não, vamos nos basear aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Beleza. E aí tá aí. Então, o mercado, ele fez os testes 2 vezes aqui, ó. 2 vezes com esse candle e com esse candle. E esse candle aqui
ficou positivo, né? E agora a gente vai entender por que esse candle ficou positivo. E aí, para a gente entender, a gente vai lá no diário. Por isso que essa primeira parte é importante a gente trazer essa primeira parte através do semanal, para depois a gente jogar no diário. E aí, as demais partes aí sobre 240 até o 30 e depois do 15 até o 1 minuto. Então vamos lá, vai ser a nossa entrada, né? A entrada a favor do contexto que está sendo inserido. E aí, olha só, no diário aqui, se eu for botar no diário, beleza. Ó, vamos botar no semanal de novo. Eu quero saber esse dia aqui, esse aqui começou aonde? No dia 11, ó. Dia 11. Esse dia começou no dia 11. Então, esse dia terminou no dia 10. E ele começou no dia 4. Né? Então, vamos lá. Dia 4. Bom, me encontrei aqui. É esse dia aqui mesmo. Ó, dia 4 mesmo. Eu botei pra lá. Eu já tava lá naquela semana. Ó. Então, voltando aqui pro semanal. A gente agora vai ter, assim, esse cara aqui. Ó. Então, ó. Já entendemos que a gente tem uma fibra de baixa, por quê? Porque ele já rompeu uma nova fibra. Beleza? Ele rompeu uma nova fibra. E eu quero entender por que esse cara aqui, ele ficou lá em cima. Ele subiu. Ele podendo ter caído. Já que esse cara aqui, ó, não foi lá em cima e não rompeu, né? Aí esse aqui poderia ter dado continuidade. Aí, ó, a gente olha para o nosso diário aqui, a gente vê uma movimentação de falha. Simples assim. Nós vamos encontrar que existe uma falha aqui. Tá? Eu tenho lá o semanal, e aí eu tenho uma fibo, retração, impulsão, a falha. E aí, o semanal, que começou no dia 4 e terminou no dia 8, né? Dia 8, vamos ver qual foi o candle aqui que ele terminou. Do dia 8, foi esse aqui. Esse 130. Ele começou no 126 e terminou no 130. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a semana começou negativa. Ó. Terminou o primeiro dia negativo. E aí, o que é esse cara, essa primeira semana, perante a essa fibra aqui, esse contexto aqui? Tá vendo que eu tenho um contexto, eu tenho uma fibra de baixa? Então, ela tá aqui, retração, a tentativa de impulsão. Então, na segunda-feira dessa semana, que ficou positivo, ela ainda tentou cair. Para quê? Para impulsionar a fibra de baixa. Porque o contexto aqui era de retração da fibra de baixa e esse cara fechou no negativo. Mas ele deveria ter fechado como? Rompendo. E não rompeu. E aí tomou uma pancada no dia seguinte, ficando positivo. Fazendo o que pra gente? Fazendo a configuração de uma falha, né? Fazendo o desenho, o padrão de uma falha. E aí ele fez a falha aqui. Onde seria o meu alvo dessa falha? Primeiro aqui em cima, depois aqui, se possível aqui em cima. E aí, o que o preço fez? Né? E por que aquele cara, aquele semanal lá, fechou positivo e o outro caiu? Por que ele caiu? Porque na configuração dele, daquele positivo, ele fechou fazendo o quê? Devolvendo o gatilho. Fazendo o
uma retração dessa fibra aqui. Porém, ele simplesmente ganhou o gatilho com o primeiro candle da semana. Ele veio fechar, fazer o teste e ainda continuou caindo. E aí depois ele fechou meio que falhando, né? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele fechou a semana meio que falhando a semana aqui, ó. Ele fechou acima. Aquele semanal, esse semanal aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para confirmar. Ó, não, ele até rompeu, ó. Fechou até abaixo. Mas o contexto aqui, qual era o contexto dessa pernada aqui já, ó? Era de alta, né? Só que ele veio até o último ponto e rompeu, ó. Rompeu ela. E manteve-se abaixo. Então, ele poderia ter caído a outra semana lá, pelo diário, né? Pelo diário aqui, ó, ele poderia ter caído, esse cara aqui, ó. Mas a abertura dele, que ele fechou nesse cara, a abertura dele foi aonde? Aqui em cima. Então, vindo da onde? Daqui, ó, porque agora tem esse contexto. Porque o contexto ele vai se atualizando conforme aos rompimentos das fibras. Aqui pode ver que ele rompeu essa fibra. Então, o contexto aqui básico e direto são os rompimentos e atualizações que as fibras estão sendo feitas, né? Eu tenho um contexto do semanal de baixa, porém, pelo diário, ele está fazendo uma falha para retrair o maior. Quem é o maior? O semanal. E nessa retração desse semanal, me fechou apontando para baixo. Eu estou falando desse cara aqui, né? Apontando para baixo. Porém, eu tenho uma fibra de alta ainda, eu tenho um contexto a ser quebrado ainda, que é a de alta. Então, essa fibra de alta, ela está contra a tendência do semanal. Então, para que o semanal continue caindo, ele tem que quebrar essa fibra aqui. E aí, ele quebrou com a abertura na segunda-feira da outra semana, que foi aqui. E depois ele testou, não devolveu, fechou, confirmando que vai cair mais. E aí caiu. Então, você fazendo esse entendimento, né, do semanal e do diário, você já tem um norte para onde o mercado tende a ir. Porque quando a gente faz uma leitura do semanal e do diário, já tem base a movimentação que foi feita, a gente não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Olha, o contexto está dizendo que pelo semanal é de baixa, porém o diário ainda é de alta. O diário ainda é de alta. Ah, beleza, segunda-feira começou. Aí ele rompeu aqui, a gente só vai começar a olhar para a queda quando esse diário fechar. Então, durante o mercado, esse cara aqui, ó, que a gente vai saber sobre esses 131 aqui, mais à frente, por que ele está caindo, né? E aí, porque aqui ó, era a tendência de quê? De alta. O contexto era de alta. Por mais que o semanal fosse de baixa. E aí, mais para frente, a gente vai entender por que aqui ó, deu só venda. E por que eu poderia pensar na venda. Né? Deixa eu até ver qual o range disso aqui. Poxa, bastante ponto. Deu uma movimentação bacana. Então, nessa parte aqui, a gente tem o quê? 2 contratempos. Né? 2 pontos aqui, melhor. Um ponto do semanal, que é vendedor. E no diário, nós temos um ponto comprador, que é a fibra contrária
ao contexto do semanal. E para voltar para cá tem que ter uma falha. Ou vem direto ganhando esse cara, confirma o que aconteceu, ou simplesmente ele faz a falha dessa fibra aqui, ó. Dessa fibra aqui para jogar para baixo. Esse é o contexto, né? Isso é um contexto. O contexto que eu estou inserido, por mais que o semanal seja vendedor, eu ainda estou no contexto de alta. Contexto de retração do semanal. Beleza? Agora vamos para o nosso entendimento aqui desse dia aqui, ó. Tá bem bacana esse dia para a gente entender como que a gente olha para esse cara aqui para a gente encontrar motivos de venda, né? Vamos lá para o 240 para a gente entender esse carinha aí. 240. O 240, eu não vou falar desse dia aqui, né? Eu quero falar daqui, ó, porque a gente vai operar esse dia, beleza? Eu botei só a seta aqui para a gente entender que é esse dia que a gente vai operar. E aí, olha só, a gente já consegue visualizar aqui o seguinte, que eu tenho uma fibra, ó, uma fibra aqui, ó, perdão, essa fibra aqui, ó, de alta. E o que ele está fazendo aqui, galera? Uma retração dessa fibra, né? Uma retração dessa fibra. Vou colocar aqui o gap, para a gente poder visualizar aqui, ó, que esse candle aqui, ó, não é gatilho, e sim o gap é o gatilho, tá? Se você quiser entender assim dessa forma, beleza. Mas também pode entender como. Aqui, ó, ele rompeu aqui, ó. Entendeu? Esse gatilho aqui, enfim, você que vai decidir. Mas ele também está abaixo aqui. E aí, aqui tem um ponto. Olha aí, ó. Tem dois pontos interessantes aqui para você já pensar nas possíveis entradas de venda. E aí, esse dia aqui, o que ele é pra gente? É dia de retração. Retração de quem? Daquela fibra lá do diário. Então, mas aí, lá pra frente a gente vai entender como é que se forma esses dias de retração. Sendo que o contexto é de alta e a gente está vendendo no contexto de alta. Por isso que a gente tem que entender que o contexto, ele pode estar em dualidade. Ele pode ter tanto o contexto macrão, que é o semanal, que é de baixa, tanto quanto o contexto de alta, que está no semanal. E aí, qual dos dois eu vou olhar? Tá? Já a gente vai conseguir entender isso aqui. Beleza. Então, olhando só para o 240, eu não sei a abertura desse cara aqui, tá? Não sei a abertura dele. Vamos colocar nessa hipótese. E aí eu tenho aqui, ó, que esse cara aqui tá fazendo a retração, ó. Então se ele abrir aqui, ó, ele tem até aqui para subir. Ele tem até aqui, ó, para subir. Por quê? Porque é retração. Né? É retração. Só que agora que vem um plus aqui. Se você olhar para o semanal, olha só. Quem é esse semanal diante dessa fibra de baixa? Olha só, é aqui que começa a clarear a nossa cabeça. E aí nos dá mais confiança para a gente entrar na venda. Quem é esse cara, esses 27 aí, diante dessa fibra aí? Ele não é um candle de pullback para cair? Se ele é um pullback para cair, então aquele diário lá, ele é uma retração do semanal para formar aquele semanal lá, positivo. E aí, a gente vai começar a
perceber que com onde ele abrir, a semana seguinte abrir, é que vai determinar, confirmar se aquele semanal, o positivo que eu tô falando, ele é de fato para cair ou ele é o start da compra, igual esse cara aqui. Né? Porque quantas vezes um primeiro candle ele já começa a subir, sem ter esse tipo de falha aqui, ó, desenhado. Né? Por esse candle aqui. Quantas vezes que ele bate e volta em V. E aí é aqui, internamente, que a gente vai perceber como que esse cara se fechou, né? Como que ele, na anatomia desse semanal, diante do diário, que a gente vai entender como é que ele, o que ele está fazendo, qual o tipo de teoria de Dow que ele está fazendo. Se é uma teoria de Dow para cair ou se é uma teoria de Dow para subir. Nesse momento aqui, era para subir. É para subir, porque ele está fazendo só o quê? Uma retração desse cara. Como eu tenho que entender esse cara aqui da mesma forma que aquele positivo do semanal. Esse cara aqui é para subir e aquele semanal lá é para cair. E aí? Qual é o contexto? E aí a gente vai começar a entender lá pela abertura. Em que contexto estou inserido, meu Deus? Se é vendedor ou comprador. E aí ele abriu. Abriu aqui, abaixo. Abaixo desse cara. Beleza? E foi. Caiu. Deu continuidade. Só que, quando eu tenho o diário, eu tenho o quê? A FIBO do diário. Tem uma FIBO aqui. E aí eu volto lá para o 240 e tá aqui, ó. Eu tenho pontos de parada, né, de defesa dessa FIBA aqui, ó. É no fundo desse cara, no fundo desse cara. Tem esses pontos até a própria linha aqui, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ele foi só caindo, né? Beleza, então ele seguiu o contexto de quem? Dizendo para mim que pelos alvos que ele está rompendo, né, e a gente vai entender um pouco mais à frente qual é a tendência mesmo que ele está entrando de fato, qual o contexto que ele está entrando, né, lá pelo 10, 15 minutos, a gente consegue visualizar isso. E aí a gente botando aqui no 120, a gente colocando aqui no 120, é o seguinte, no 120 eu tenho o quê? A falha, olha isso aqui, ó, pá, tração e impulsão, aí falhou aqui a fibra, falhou essa fibra aqui, porque ele rompeu essa fibra, veio, confirmou abaixo, ó, e caiu, olha aí, ó, aí com a abertura, ó, o gap aqui não é gatilho, ele já, ó, veio para cair, né? Aí a gente olha aqui, ó, no próprio primeiro 240, ó, que ele fechou aonde, galera? Abaixo, fazendo confirmação. E aí você vai ficar pensando em compra, sendo que ele já está entrando no contexto de quem? Do semanal, dizendo que aquele semanal positivo é para cair de fato. Entendeu? Então, pela abertura, pelo que o preço fez no diário, com a abertura, o entendimento de que para ele cair, ele tem que ganhar pontos importantes. Qual ponto? Esse cara. Ganhar o fundo desse cara. Para buscar aqui. Para buscar aqui. Então, esses são os alvos. Por isso que eu marco muito esses alvos aqui. E não marco muito o diário lá, o semanal. Eu gosto de marcar no intraday. Porque senão ele não vai evoluir. Se não ganhar esses caras aqui.
E aí, se eu botar lá no 60, ó o 60. O 60 rompeu, né? Rompeu, confirmou em cima. Aí esse cara aqui é igualzinho um semanal lá. É a mesma coisa, eu tenho que entender que esse cara aqui, ele é para cair. E aí, internamente, eu vou entender o que estão fazendo com esse cara aqui para, de fato, confirmar que ele é para cair, não para subir. Porque muitos aí poderiam estar fazendo o quê? Esse cara aqui, ó, fez falha da baixa. Então eu vou continuar, vou comprar porque foi falha da baixa. Não. E aí tu tomaria stop. Porque ele está num contexto, um outro contexto inserido. Ele nem deu alvo aqui ainda. Então aqui, ó, se você ficar setapizando, não, porque aqui foi falha da baixa, de falha de impulsão, eu vou comprar. Aí tomou um stop. Porque o contexto aqui já está sendo o quê? Para o semanal. Porque com essa movimentação que o mercado já fez, ele acabou de confirmar que aquele semanal, esse aqui, de fato, é para cair. E aí, beleza, vamos para o 30 minutos. Então vamos lá, puxei o replay aqui e coloquei no 30, né? Senão eu não ia conseguir fazer a nossa última parte aí, que é chegar até 1 minuto. Pessoal, aqui, esse gap aqui, coloca se você quiser, tá? Só estou colocando aqui por didática mesmo, tá bom? Mas o ponto mais importante aqui, mesmo que não tenha o gap aqui, é esse topo aqui, tá? Esse topo aqui, essa fibra rompida, esses topos aqui, ó. Beleza? Esses topos aqui, ó. Até colocar aqui, ó. Que esse aqui é importante. Ó. Apagar aqui. Postar direitinho. Tá aí. Beleza? Tá aí, ó. Ele abriu bem exatamente ali. E aí, olhando pro 30 aqui, ó. Olha o que o 30 fez. Vou até apagar aqui para não gerar mais confusão aí, tá? Eu só coloquei por didática. Beleza. Aí, o que ele fez aqui, ó? Ele foi e continuou caindo, né? Devolveu o fundo, um topo rompido. Devolveu o fundo aqui, ó. Fundo entrou pro gap, né? A gente já viu aqui. E tá o quê? Buscando o quê? Pontos abaixo. Tá buscando pontos abaixo do diário. Aquela fibra do diário positivo aqui. Que tá aqui, ó. Essa fibra aí. Deixa eu botar no diário. Ó. Ela aqui, ó. Essa fibra aqui. Que é a fibra do semanal. Beleza? Que é a fibra do semanal. Então, a gente já consegue entender que esse cara, de fato, aquele semanal, está sendo totalmente já quebrado, né? Para vir buscar o quê? Ou o fundo do semanal, que é essa fibra vermelha, né? Ou até mesmo o fundo aqui, ó, do diário. Beleza? Então, só pela abertura a gente já consegue ver, ter esse entendimento lá pelo 240, que isso aqui é uma retração dessa fibra. Eu tenho defesa até aqui, assim, até aqui. E aí ele foi e rompeu, ó, rompeu um topo. Opa! Se ele rompeu, ganhou esse cara aqui, lá pelos menores, né? Ó, tá continuando a romper, tá rompendo, tá tendo rompimento. Então, eu vou me posicionar para quê? Para venda. Por mais que eu esteja na fibra, tá vencendo essa fibra aí, né? Por mais que essa fibra esteja sendo vencida. Beleza. E aí a gente também tem um gap aqui, pessoal. Ó. Tem um gap aqui de continuidade, né? Tem um gap de continuidade. Quando eu vejo uma configuração dessa, eu tenho
eu tenho uma clareza melhor, né? Não certeza, mas uma clareza de que o preço tende a buscar o fundo do semanal. Por quê? Porque ele já está rompendo o topo que foi rompido. Está devolvendo, melhor, um topo que foi rompido. E está dando o quê? Continuidade. Está entrando no contexto de quem? No contexto do semanal, que é a fibra vermelha. Semanal de baixa. Então, quando a gente fala em contexto, às vezes o mercado nos prega dois tipos de contexto. É o de baixo, mas que ainda tem uma de alta. Né? Que ainda tem uma de alta. E aí, beleza. Agora vamos lá para os 30 minutos. E daqui a gente vai entender agora a partir do 15. Que agora começa o melhor entendimento de como nós vamos nos posicionar de acordo com o contexto que ele está nos informando. Sendo que a dualidade aqui, o diário é de alta e o semanal é de baixa. E quem é que vai vencer? Quando a gente fala do contexto, a gente fica assim, caraca, mas pô, o semanal é de baixa e o diário é de alta. Como é que eu sei que o mercado tende a ir por um lado? É aqui que a gente vai começar a entender melhor. Vamos lá. Primeiro, abertura. A abertura foi bacana. Opa, a abertura devolveu um topo que foi rompido pela fibra do diário. Olha só. Pela fibra do diário. Eu tenho uma fibra aqui. Eu tenho esses caras aqui, ó. Né? Bacana. Ah, então marca esse cara aqui. Eu não marco. Prefiro marcar lá no intraday. Lá no 120. Né? Deixa eu botar o 120 aqui. Lá no 120 eu gosto muito. Ó, olha aí, ó, a fibra aqui, ó. Né? Gosto muito de marcar isso aqui. E aí, vamos lá para o 15 minutos. Olha aí, o 15 minutos. O que ele fez aqui pra gente? Ele fez um candle de continuidade, devolvendo tudo. Beleza. Aí, vamos lá para o 10. Ó, o 10 também fez um candle de continuidade. Continuidade de quê? Desse movimento. Vamos lá para o 5. Opa, o 5 já fez o quê? Olha o que o 5 fez. Pullback e continuidade aqui, ó. Confirmou no 15, confirmou no 10. A tua venda é aqui para trazer o preço aonde? Até aqui. Você já está no contexto. No contexto de quê? De queda dessa fibra, né? E ele está nos informando o quê? Que tem uma possível continuidade da baixa pelo semanal. Porque aquele semanal positivo, ele é um pullback para cair. E aí o mercado está começando a me indicar rompimentos. Rompimentos de quê? De topos que foram rompidos. Devoluções de topos que foram rompidos. Beleza. E confirmação. Pessoal, confirmação. Nos 5 minutos está confirmando. E aí, se eu for vender aqui, ó, eu já consigo bater minha meta. Ah, não consigo vender aí. Beleza. Vamos lá ver no 3. Olha aí o 3 aí. Né? Aqui já tá dando, já tô à venda já, ó. Pelo 1 minuto. Vamos lá. Olha aí, pelo 1 minuto. Ó, o que que tá acontecendo aqui no 1 minuto, ó. Uma FIBO, a mesma leitura. FIBO, devolução aqui, ó. A nova atualização. Teste de rompimento. Confirmou a falha aqui. Tô à venda aí, ó. Ah, eu bati aqui, meu stop aqui. Beleza, aí tu pega teus 500 pontos. A favor do contexto. Né? E aí, beleza. Vamos lá para o 15 minutos aqui de novo. 15 minutos. Poxa, eu não consigo comprar assim, vender assim. Não tem problema. FIBA aqui. Né? Eu já tenho uma fibra aqui de movimento. Ah, mas essa fibra é lá em cima. Coloca essa fibra aqui. Porque você vai ter esse movimento aqui. E aí, ó, olha o que ele está fazendo.
Tá indo buscar onde? Aqui, ó. Pessoal, tá havendo falha dessa fibra aqui? Houve uma falha dessa fibra, aqui, ó. Houve sim. Olha aí. Eu poderia estar comprando aqui também, ó. Esse candle aqui. Tá? Aqui deu compra também. Mas, vamos ver o que aconteceu lá nos 5 minutos. Olha aí o que aconteceu, ó. Deixa eu só voltar para lá. Aqui é o 15, né? Esse 15 aqui foi o... Eu tenho 30, 60, o último 30, né? Beleza, 60 e o 30 aqui. Olha aí, ó. O 30 fechou aqui. Então, olha o que ele fez, ó. Jogou para cima. Aqui já dava para tu comprar, ó. Pelo aquele 15 lá. Aqui já era para tua compra. Porque aquele 15 lá fez falha. Fez a falha da baixa. Ele veio de lá e não ganhou. Aqui já poderia ter comprado. Mas fez falha aqui? Fez, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui já era tua compra já, ó. Já era tua compra aí. Contra o contexto de baixa, né? Mas aqui já era a sua compra. Ó, pagou bem, ó. Pagou super bem. Poderia ter estourado até aqui, ó? Poderia, porque ele já tinha vindo daqui, dos 50. Então ele poderia voltar para lá. Após esses não rompimentos aqui, aí você já fica meio cabreiro, né? Já fica meio cabreiro aí. Mas esse 15 aqui, pelo 15, foi falha da baixa. Ó, tendência, ó, vou puxar até lá de cima. Retração, falha de impulsão, confirmação da falha. Vindo da onde? Do alvo aqui, ó. Né? Esse cara não é gatilho, né? É pequeno de continuidade. Então esse cara aqui eu poderia ter estourado. Para buscar onde? Para fechar o gap, buscar o topo. Aquela compra foi válida. Aquela compra foi válida. Contra o contexto, né, do semanal. Mas após o fechamento, vamos ver no 10 aqui que eu não vi o 10. Ó, após o fechamento daquele 5 lá, que ficou desse 5 aqui, ó, proteção, e se ele romper, show. Poderia ter tirado, né? E aí você não consegue pegar essa venda, não consegue. Não tem como tu pegar essa venda e nem pegar ela aqui, ó. Não oriento a fazer isso, mas essa aqui você tem que pegar. Por quê? Porque se você não consegue vender aqui, você consegue vender aqui. Não é essa venda aqui, tá? Vender esse cara aqui. Por quê? Esse cara aqui, lá pelo 15, lá, ó. É tentativa de ir lá, falhou, já jogou, mas quando ele fecha aqui assim, você pode até sair, porque aqui já tá dando a compra. Ah, não consegui fazer nenhuma operação nesse contexto aqui, de queda. Sim, então espera o rompimento. E aí vem a grande virada aqui. Vamos lá. Pessoal, até esse momento aqui vem a grande virada. Quando eu vou entender que o mercado ele está mais para o semanal do que para o diário. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Inclusive, eu vou dar uma pausa aqui, vou pedir para você se inscrever no canal aí, se você está gostando do conteúdo. Compartilhe o vídeo com teus amigos aí, os grupos de estudos. E deixa um comentário aí, algum posicionamento, se você está gostando, o que eu posso melhorar, tá? Dá um joinha, deixa um joinha aí pra gente aí, tá bom? E vamos embora. Voltando aqui. Ao seguinte, aqui é que foi uma das viradas de chave que eu comecei a ter. Para qual contexto ele está indo? O contexto do diário, que é de alta, ou o contexto do semanal, que é de baixa? E aí, tá aqui, rompimentos, galera. Rompimentos.
Até esse momento aqui eu tenho rompimento? Tenho. Rompimento aqui, rompimento aqui. E aí eu tenho o quê? O fibo sendo falhada. Eu tenho falha de baixa. De quem? Dessa fibo aqui. Esse cara aqui fez a falha. Aqui eu já poderia ter comprado. Só precisaria de uma falha de quem? Olha só. Poucas pessoas falam isso. Para eu comprar a favor desse cara aqui, tá vendo esse paviozinho aqui, ó? Aqui dentro, pessoal, existe um candle vendedor. Existe uma movimentação de venda. Por isso que ele gerou esse pavio aí. Então, para eu comprar a favor desse cara, aqui, ó, essa fibozinha que tá aqui tem que ser quebrada para eu entrar. E ela quebrou aonde? Lá no minuto. Por isso que eu falei que aquela compra ali era válida. Mas proteção rápida, né? Proteção rápida. E ele poderia, sim, estourar para cima, tá? Poderia, sim, ter estourado para cima. Porque ele já veio nessa região aqui, ó. Então, ó, ele poderia ter, sim, estourado para cima. Mas aí, você não conseguiu fazer nada, aí você tem uma informação. Após o fechamento desse 15 aí, a informação desse 15 aí, esse candle 7. Aí a pergunta é, quem é esse candle 7 na fila do pão? Esse candle 7, ele é, vamos lá, vamos contar aqui. Eu tenho 30, tenho 60, eu tenho outro 30, né? Tenho outro 30. Então, esse cara aqui é o quê? É a nova tentativa, de impulsão do 60, porque a primeira foi essa. A primeira foi o candle 5, aqui pelo 15 minutos. Foi o candle 5. Esse aqui foi a falha da movimentação do 60. Porém, a primeira retração do 60. Se você isolar aqui, ó, que isso aqui foi, para mim, foi a virada de chave, cara. Eu comecei a isolar o candle, ó. Isso aqui, tudo aqui para mim, ó, é o 60. Isso aqui tudo, ó, é o 60. Beleza, 60 minutos. Ó. Fica bem bonitinho aqui, ó. Isola ele aqui. Opa, que bonito. 60, tá aí. Aí você olha aqui isoladamente. Quem é esse cara aqui? É o pagamento do 60, porque o 60 é negativo. Beleza. Ele, pela configuração, fez falha de impulsão. Esse cara aqui é a falha da baixa, do 60. Mas ele também é a primeira retração do 60. E ele tá vindo da onde? Do 50%. Mas ele é, pela configuração aqui do 15, ele é uma falha da baixa do 60. Então, valeria a compra. Valeria a compra, tá? Agora, se ele não romper, não tiver rompimentos, sempre vai observar isso. Sempre vai observar isso. Rompimentos de candles, rompimentos de fibos. Sempre tem que observar isso. E aí, esse cara aqui é a primeira retração do 60. Então, poderia ter subido, sim. Mas quando esse cara aqui fecha, meu amigo, é aqui que vem a virada. Esse cara tá rompendo o quê? Nova fibo. Então, aquela fibo, essa fibo aqui, morreu e veio para essa aqui, galera. Pronto. Agora tá começando, ó, a cair, ó. E aí, essa fibra aqui tem que ter rompimentos nela. Pronto. Eu tô pensando na venda aqui. Bateu aqui assim, num pontinho, e fez um vultinho, já tô batendo. Já tô batendo. Por quê? Esse cara tá me falando que, galera, eu fiz toda essa movimentação aqui, no 60, mas eu tô rompendo já o fibra do 60 de novo. Então, ó, eu vou cair, vou buscar, ó, tentar buscar lá o semanal. E aí, a gente olha isso aqui lá, aonde? Lá no 5 minutos, vamos botar no 10 aqui, pra gente entender aqui, ó, o 10 minutos. Olha como é que ficou o 10, ficou lindo, cara. Olha o rompimento, galera, de fibo. É aqui que é a virada de chave.
rompimento de fibra, abaixo ainda do gatilho rompido, que é um fundo rompido, ó, fechou, aqui já é a tua venda. Aí volta lá no 5, olha aí, ó, olha em cima do gatilho, bota no 3, olha a tua venda aqui, ó, já, ó, pelo 3 minutos. Aqui bateu quanto? Já bateu quase tua meta. Se eu peguei uma vendinha aqui, uma compra, aqui eu bato tua meta. Aí vamos lá pelo 1 minuto, pra gente ver. Olha aí, a tua compra, tua venda aqui. Vou tirar aqui, ó. Essa é a tua venda, teu stop. Ficou caro, né? Aqui ficou caro o stop. Mas ele te pagou aí quase 2 para 1. Vamos lá no 3. No 3 ficou mais bonito, mas também acho que também ficou caro a... Mas tu bota aqui, ó. Bota aí. 140 pontos, né? Como o nosso mestre Alberto explicou aí. E aí ele te pagou. Pagou. O fundo é o fundo aqui, galera. Não adianta. O alvo é aqui. Se ele romper, tá 2 vezes certo. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai vendo quando que ele vai entrar para um contexto e quando ele vai entrar para outro contexto. Com o quê? Só para a gente recapitular. Se eu tenho aqui uma tendência, né? Uma tendência de alta. Agora eu vou desenhar aqui de alta. Lá no semanal, uma tendência de alta no semanal e no diário. E no diário eu tenho o quê? Uma tendência de baixa, né? Vou desenhar aqui, ó, que aqui tem um pavio. Esse cara aqui é um pavio, ó. Só para ficar bem... Aqui eu tenho uma tendência de baixa, ó. Ó, tendência de baixa aqui, né? Desenhar até um movimento, fibra de movimento. Todo mundo já sabe como é que eu nomeio minhas fibras, né? Então aqui é o semanal e aqui é o nosso diário. Opa. Nosso diário, né? Tá aí. Então o mercado abriu por aqui, ó. Abriu por aqui, ó, nesse meio aqui. Ou ele vai entrar para essa fibra, ou ele vai entrar para essa fibra. Qual fibra eu vou trabalhar? Qual que ele está entrando? Qual é o contexto que esse dia vai trabalhar? E aí eu vou ver que esse cara, entender que esse cara é a retração desse cara. E aí para ele entrar a favor dessa fibra, ele vai ter que ter o quê? Rompimentos de fibra de baixa. Se eu tenho aqui, eu vou desenhar esse diário aqui assim, ó, com fibra. Pá, pá. E aí fechou esse diário assim, ó. Lá pela movimentação do 120, 160, 30, eu tenho essas fibras de baixas aqui, tá vendo? E aí o mercado abriu aqui, ó. Vou colocar até de amarelo. O mercado abriu aqui. E aí o que ele tá fazendo? Rompimentos, ó. Rompimentos, ó. Rompimentos de quê? De fibra de baixa. Quando ele tem rompimentos e confirmação que ele ainda vai continuar subindo, essa movimentação é a confirmação de que ele vai estar vindo para quem? Para a fibra do semanal. Agora, se ele começar a falhar essas fibras de altas aí amarela que eu estou desenhando, aí ele começar a fazer isso aqui, ó, pá, né? Aí bateu no gatilho que tem aqui embaixo, fechou abaixo, aí vem, faz isso aqui, ó, meu amigo, ele está querendo voltar para essa aqui. E aí a gente vai entender no intraday do dia atual como é que tá as fibras aqui, né? E aí ele pode estar voltando para o contexto de quem? Do diário. E aí ele pode ser um dia totalmente lateral aqui. Entendeu? Por isso pode ser um dia lateral. Por quê? Porque é um contexto que o semanal é alta, mas o diário é vendedor. Porém, as fibras menores não estão evoluindo, não está tendo rompimento de fibra, né? E aí ele vai ficar lateral. E é assim que forma o dia lateral. Olhando aqui para o nosso dia atual,
dando uma palhinha aqui, porque é interessante falar do dia de hoje, porque o dia de hoje ficou como? Como eu falei da lateralização, ó. Olha aí. Vamos lá. Pessoal, eu tenho o semanal. Hoje é 25/4, né, de 2025, uma sexta-feira. Sexta-feira. E aí, olha só. Eu tenho... Olha como é que é bem louco. É simples, né? Não é fácil, mas é simples. Eu tenho aqui uma fibra de baixa que está no contexto da fibra de alta. Por quê? Essa fibra aqui, ó, rompeu essa. Então, tudo que está acontecendo aqui é a retração dessa fibra. Olha a resposta da fibra. É daqui para lá, ó, e foi. Tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, essa fibra aqui, vendedora, era a retração dessa. E a resposta veio aonde? Exatamente no fundo dela. E aí ele começou, ó, puf, começou a subir. E aí, beleza, vamos colocar aqui uma linha aqui, ó. Uma linha aqui. Pra gente entender lá no diário. Olha aí. O diário, ele foi, rompeu. Olha como é que o dia de ontem foi só compra, galera. Né? Eu pensaria só em compra ontem. Mas como é que ele vai me indicar que é compra? Com rompimentos, elevações, teste, ganhando fibras de baixa. Né? Ganhando fibras de baixa. E aí, olha o dia de hoje, pessoal. Vamos colocar lá no 10 minutos pra gente ver o que está acontecendo. Lá no 10 minutos. Olha aí, ó. Vou botar aqui no 60 pra gente ver. Olha o 60. Olha só. Olha o 60. Aí eu tenho 60 minutos, né? Eu tenho 60 minutos aqui, ó. Ó, tendência, né? O contexto de alta, retração, impulsão, ó. Aí não ganhou. Aí ele fechou abaixo. Abriu abaixo. Beleza. Aí o que ele fez no dia de hoje? Lá no 10 minutos. Ele foi, ganhou alguma coisa esses 10 minutos? Ele devolveu aqui um fundo. Beleza. Mas ele ainda está na fibra de baixo, podendo descer. E aí o 30 minutos fechou. 30 minutos fechou. O quê? Positivo. Olha só. O 30 minutos fechou positivo. Beleza. 30 minutos fechou positivo aí. Só que abaixo da onde, pessoal? Abaixo de um fundo. Ele elevou a onda? Não. Aqui não tá meio dúbio? Tá. Mas o contexto não é de alta? Sim. Então, para subir, eu tenho que falhar o quê? Essa fibra, galera. A falha aqui, ó. Se eu for olhar só pelo 30, aqui foi compra. Então, aqui, ó, ele tá me mostrando que essa fibra aqui, ela ainda tá em movimento. Ainda tá atual. Pela abertura. Pela confirmação desse cano aqui para cair, ó. Isso aqui é para cair, né? Dizendo que ele vai retrair mais. Porém, a gente tem que ver internamente o que aconteceu. Vamos ver internamente o 15. 15 minutos, olha aí, ó. Vamos lá no 5. Ó, o 5 sofreu a falha, ó. Aqui, ó. O 30 fechou, né? E o 5 falhou aqui, aí jogou lá em cima. Beleza, ó, não rompeu nada, jogou aqui assim para cair de novo, ó, né? Para cair de novo. E isso aqui é o que? A lateralização. Olha como é que não tem rompimento de nada, elevação de nada. Não tem. E isso aqui é a lateralização. É por isso que eu estou trazendo o dia de hoje, porque eu vi que o dia ia ficar lateral, né? Porque ele está no contexto. Ele tem um contexto de alta pelo semanal, beleza? Apesar de ser o último dia da semana, mas ele está tendo rompimentos. O diário é comprador,
Porém, lá no... Olha só. Porém, lá no 120... Deixa eu ver aqui. 120 aqui. Porém, lá no 120... Ele fez uma falha Ele fez uma falha Ele fez uma falha de impulsão, né? Falha de impulsão no 120. E... beleza. No 240... No 240 aqui... Ele deu continuidade, ó. Deu continuidade, ó. E aí, por que ele tá na lateral? Né? Por que ele tá na lateral? Bota no 60 aqui pra ver. Por que ele tá na lateral? Porque ele fechou, ele ganhou, ele tá o quê? Abaixo. Abaixo da movimentação e não elevou a onda, pessoal. Se é para subir mesmo, ele tem que elevar a onda. Então ele não elevou a onda, não teve rompimento, ele tende a voltar aqui, não tem rompimento, ele eleva a onda. Agora ele elevou a onda. Beleza, mas ele tá voltando o quê? Tá voltando para dentro. De novo. Aí ele teve rompimento, mas lá internamente está falhando esse cara aqui para jogar para onde? Para retração. Aí vamos ver aqui, ó. Ó, vou botar até a fibra nele. Ó, vou colocar uma fibra nele aqui. E aí, ó, botar lá no... Tô no 60, bota no 30. Pra ver. Ó, olha aqui no 30, ó. No 30, o que tá acontecendo, ó? Não tem rompimentos, ó. Não tem rompimentos. Aí ele devolveu tudo. Devolveu esse cara aqui. Devolveu esse cara. Devolveu esse. E ele tá fechando abaixo, ó. Abaixo de todo mundo. Aí fez um negativo de novo, ó. Dizendo o quê? Que eu vou retrair um pouquinho mais. Então por isso que tá lateral. Ele não tá elevando a onda e se mantendo acima da onda. Ele não tá elevando a onda, se mantendo aonde? Acima. Acima. Ele, para subir, não tá. Ele tá devolvendo, confirmando abaixo de novo para cair. Então ele tá em dois contextos, né? Dois contextos. Contexto de que? Da baixa aqui, dessa baixa. Pode ver que não tá rompendo essa cara aqui, ó. Ele tá trabalhando mais abaixo aqui, ó. Né? Mas só que o diário é comprador, o semanal é comprador e ele tá trabalhando aí, ó. Então isso é a lateralização. Beleza? Então eu espero ter ajudado aqui nesse vídeo. Falando sobre o contexto. O contexto é nada mais, nada menos do que uma fibo rompendo outra fibo, né? Uma fibo atualizando uma fibo, tanto uma fibo de baixa, ela foi rompida por uma fibo de alta. Então o contexto dela se torna uma fibra de alta do semanal. Aí depois eu vejo a fibra do diário. Como é que tá lá no diário, se essa fibra do diário está sendo correspondida com a fibra do semanal. Tá conciliando ali, né? Se ela tiver contrária à fibra de alta do semanal, se o diário tiver de baixa e o semanal de alta, então para voltar para alta, eu tenho que ter rompimentos para indicar que ele vai voltar para o semanal. Ou, se ele tiver rompimentos para baixo, ele está dizendo que está retraindo mais ainda o semanal, né? E impulsionando mais o diário. Beleza? Isso que eu queria muito ter falado aqui para vocês. Isso aqui para mim foi uma virada de chave muito grande. Entender essa movimentação da teoria de Dow, né, das fibras ali, junto com o contexto, que às vezes fica com dualidade, né, tanto o semanal para alta, tanto quanto o diário para baixa, ou até mesmo o diário comprador, porém o 240 e o 120 vendedor, e aí você, fazendo o backtest, você vai começar a entender isso, tá? Para ir para uma fibra tem que quebrar a outra, ao contrário, sempre pensando dessa forma, né? E tem que haver rompimentos, tem que ter atualização de fibras para a gente estar sempre tendo uma direção do mercado. Beleza? Um grande abraço aí, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e vamos que
porque vai ter mais vídeos aí explicando aí a movimentação do mercado. E outra, tem vídeo aí explicando como é que a gente opera, né? Mercado de retração, como é que a gente opera o mercado de retração. É importante você estar sempre maratonando aí os vídeos aí do canal aí, para estar entrando no entendimento que eu tô passando aí no Telegram, tá? Inclusive, entra lá no grupo do Telegram, porque lá a gente faz, manda o Zoom lá pra gente estar entrando e fazendo replay, trocando ideia. Às vezes eu nem gravo e a gente troca ideia, troca informações lá, muito importante. Beleza? Muito obrigado por tudo aí e vamos que vamos.